A felicidade obrigatória é muito artificial. No Facebook, todos são felizes. Todos têm uma vida maravilhosa, todos comem em lugares extraordinários, passam finais de semana. Ninguém publica assim, brochei. Né? Ninguém publica uma coisa dessas, né? Não se esqueça, dizia meu pai Antônio várias vezes, não se esqueça, dizia minha mãe Emília várias vezes, ele bancário, ela professora, ela mais especialmente dizia, não se esqueça, pense com a sua cabeça. Qual é a sua abastança? Isso mesmo, abastança. Talvez seja uma palavra nova para você, não é? Abastança é com C cedilha. Abastança significa o número de dias que você pode viver sem trabalhar, mantendo o seu padrão de vida. O filósofo dizia, percebendo o que quer da vida, não recue ante nenhum pretexto. E o meu pai dizia, para trás nem para pegar impulso. O filósofo dizia, não recue, porque não falta no mundo quem queira te dissuadir. E o meu pai dizia, não recue, porque o mundo está cheio de gente querendo te fuder. Quando eu começo a não ter mais significados no meu mundo, eu começo a estranhar, por exemplo, a necessidade atual, imperativa, profunda de ser feliz. Todos devem sorrir nas fotos. Fotos de pessoas mais velhas, de 50 anos, ninguém sorri. Não era de bom tom um profissional, por exemplo, tirar uma foto sorrindo. A felicidade é obrigatória. Vocês sabem, desde há muita palestra para RH, que pessoas infelizes não são contratadas pelas empresas. As pessoas têm que estar com muita vontade de trabalhar e contribuir para a empresa. E aí pergunto, qual o seu objetivo aqui? Eu acho que a proposta da empresa combina muito com a minha, eu quero trazer minha energia e minha força para isso. Qual o motivo de alguém trabalhar no planeta Terra? É ganhar dinheiro para não morrer de fome, poder sustentar pessoas. Porque se a gente fosse trilionário, não passava nem 1 quilômetro daquela empresa, né? Quem daqui tendo 500 milhões no banco, eu quero numa farmácia de manhã até o fim do dia, porque aqui é ali que eu sinto. Gente, eu amo fazer o que faço, eu amo dar aula, né? Mas com 500 milhões no banco, eu contrataria 5 pessoas que amam dar aula e colocaria para dar aula. E eu gosto do que eu faço, mas é obrigatório ser feliz. Eu adoro o meu trabalho, mas o que eu gosto mais é a minha família, porque família é tudo, sabe? E aí, na hora de perguntar um defeito, eu já fui entrevistador, já selecionava monitores, diga um defeito, perfeccionismo. Não, mas um defeito mesmo, obsessão com horário, não consigo me atrasar nunca. Não, eu queria saber uma coisa de fato, uma questão de caráter, botar a empresa acima da família. Estou tentando, ninguém fuma, ninguém bebe, ninguém usa crack, ninguém usa cocaína. Felicidade é obrigatória. Todos devem ser felizes e profundamente felizes. Tanto, e também isso é muito importante para a área de vocês, que nós passamos a medicalizar a infelicidade. Alguém perde a esposa, perde um filho, perde a mãe, recomenda-se medicação. É óbvio que a pessoa está triste, mas a tristeza é natural. A depressão é uma doença clínica, que pode nascer de uma série de coisas psicológicas e até deficiência de lítio, mas a depressão existe. Mas a tristeza não é um acidente, a tristeza faz parte da vida. A tristeza é absolutamente essencial. Essa dimensão trágica da vida é essencial. Eu sou feliz hoje porque no passado eu não era. É a única medida que eu tenho para medir uma vida. A felicidade obrigatória é muito artificial. No Facebook, todos são felizes. Todos têm uma vida maravilhosa, todos comem em lugares extraordinários, passam finais de semana. Ninguém publica assim, brochei. Né? Ninguém publica uma coisa dessas, né? E o outro kkkk. Ninguém publica isso. Talvez porque ninguém sofra deste mal, mas aí tem farmácia também. Tem farmácia também. Não se esqueça, dizia meu pai Antônio várias vezes, não se esqueça, dizia minha mãe Emília várias vezes, ele bancário, ela professora, ela mais especialmente dizia, não se esqueça, pense com a sua cabeça. Preste atenção em outras cabeças, mas pense com a tua.
Isso significava, você diz, é óbvio, não dá para pensar com a cabeça de outra pessoa. Às vezes querem que assim seja. Isto é, que você não tenha autonomia, não tenha liberdade intelectual, que você seja apenas alguém que segue convicções, percepções, ideias que você não aderiu, né, de modo consciente. Isso em qualquer área, na área da filosofia, na área da ciência, na área da arte, na área da religião, é um perigo. Por isso, as várias noções do não se esqueça estão colocadas em algo que nem sempre a escola da vida nos oferece. A escola da vida, o vivendo e aprendendo, é altamente eficaz, mas encontra limite. A escola da vida permite que a gente aprenda coisas com mais relevância, com mais propriedade, mas ela tem alguns limites, entre eles o fato de que é mais lento o aprendizado na escola da vida. Eu nunca me esqueço de uma situação relatada um dia por um dos nossos maiores antropólogos no Brasil, que foi, Vilas Boas. A família Vilas Boas, que tantas vezes dentro do nosso país atuou com comunidades, populações indígenas. E um dia, Orlando Vilas Boas relatava algo e eu pude aprender isso também. E essa situação depois eu vivenciei de um outro modo, mas eu vou relatar mais o que ele contou, porque é mais denso, mais significativo. Disse ele que logo no início das atividades que ele teve no Parque Xingu, ele estava um dia, numa tarde meio modorrenta, meio com um sol inclemente, daqueles que Rio Preto tem de vez em quando, estava ali sentado e ao lado tinha uma mãe indígena com uma criança pequenininha. E essa mãe estava fazendo uns vasinhos de barro. Ela estava pegando barro, argila e moldando algum vasinho. E a criança de 4, 5 anos brincava em volta. E a mãe, e ele só observando. A mãe terminava o vasinho, pegou o vasinho e pôs sobre um toco para secar. Assim que começou a secar, a criança foi lá, pegou o vasinho e no chão, espatifou. O que a mãe fez com a sabedoria indígena? Começou a fazer outro vasinho. E foi fazendo, passou mais 20 minutos moldando aquilo e colocou sobre o toco de árvore para secar. A criança foi lá, pegou e pá! E eu naquela hora já estava nervoso de ouvir a história. Ele, Orlando Vilas Boas, contava que ele se mexia, imaginando o que ela iria fazer. Ele nada fez, nem deveria. Ela fez o terceiro vaso e a criança espatifou o terceiro vaso. No quarto que ela começou a fazer, ele não aguentou. Foi lá e falou: "Você não vai fazer nada?" Ela falou: "Nada o quê?" Falei: "Mas você está fazendo vasinho de barro, você põe para secar e tua criança quebra." Ela diz: "Mas uma hora ele para de quebrar." E de fato, quando ela fez o quinto vaso, ele não quebrou mais. Olha que interessante, olha que coisa gostosa, olha que coisa encantadora, olha que coisa perigosa. Por quê? Porque a depender do lugar que você está, a comunidade que você vive, o tempo de mudança das coisas, algo que vá tão devagar como o ensinamento é possível. Mas quando você precisa turbinar a aprendizagem, quando você precisa acelerar as capacidades de algo fazer ou entender, não dá para eu aguardar. Eu preciso, inclusive, evitar equívocos, porque um método de aprendizado apenas pela escola da vida, embora ele seja mais introjetável e, portanto, mais absorvível, ele tem um risco, ele é mais lento, não é organizável, isto é, você não controla as estruturas de resultado e pode ser perigoso. Você não pode imaginar que alguém vai aprender a nadar apenas porque é jogado dentro d'água. Uma outra pessoa até aprendeu fazendo isso, mas alguns não mais. Aliás, nem aqui estão para relatar. A história com a mãe indígena, que é magnífica, mostra como é que naquela comunidade, daquele modo, mas ela não vale sempre. O meu pai sempre foi a pessoa mais importante da minha vida.
O meu pai que me criou. O meu pai nunca passou na porta de uma faculdade. Meu pai não pôde estudar. Mas o meu pai dizia coisas que depois eu encontrei quase com as mesmas palavras na filosofia mais sofisticada. Você certamente já ouviu falar de um pensador que eu ensino muito na universidade, chamado Nietzsche, alemão do século XIX, dificílimo de entender. E tem uma obra de Nietzsche em especial complicada, Assim Falava Zaratustra, pois nessa obra tem uma fala que meu pai dizia igual. Olha só, o filósofo diz: demore o tempo que for para perceber o que você quer da vida. E o meu pai dizia: não tenha pressa na hora de viver. O filósofo dizia: percebendo o que quer da vida, não recue ante nenhum pretexto. E o meu pai dizia: para trás nem para pegar impulso. O filósofo dizia: não recue, porque não falta no mundo quem queira te dissuadir. E o meu pai dizia: não recue, porque o mundo está cheio de gente querendo te fuder. É a mesma coisa. E depois meu pai ainda acrescentava com carinho: seu bosta. Era como ele me tratava. Em todo caso, eu sei de uma coisa: se o futuro é incerto e imprevisível e impossível de ser controlado, existe ao nosso alcance uma chave. Essa chave é o preparo. Eu não sei onde estaremos em 2028, mas quem falar melhor inglês estará melhor do que os outros. Eu não sei onde estaremos em 20 anos, mas quem conseguir preservar sua saúde hoje, livrar-se de vícios, manter um corpo funcional, estará melhor do que aqueles que estiverem presos de vícios. Então, entre outras coisas, ao entrar na faculdade, eu tomei decisões sem prever o futuro, mas que nasciam da minha formação, como, por exemplo, me afastar de drogas no curso de Humanas História na USP, o que me isolou profundamente, gente. Não gostar de maconha me tornou um ser dedicado estranhamente aos livros e ao estudo. Numa entrevista do Jô, eu contei a ele como aconteceu dos meus alunos na Unicamp, durante um curso de Shakespeare que eu dei, estarem entusiasmados porque descobriu-se no cachimbo de William Shakespeare restos de cannabis. E meus alunos entusiasmados: Shakespeare fumava maconha, provavelmente como toda a elite europeia do fim do 16 e durante todo o 17. A criminalização de drogas é do século 20. Só que eu lembrei a eles que Shakespeare é Shakespeare porque ele era Shakespeare, e não por causa da maconha. E que se você e eu fumarmos maconha, seremos apenas maconheiros e não William Shakespeare. Afastar-se não é um discurso moral, ele é prático. Ele é prático. Não? Afastar-se dos vícios, vícios que condicionem minha vontade. Procurar um corpo funcional, que não é um corpo Kim Kardashian, mas é um corpo funcional, que não me atrapalhe no exercício das minhas atividades. Ou, como eu já preguei pelo Brasil inteiro, dedicar-me de corpo e alma à gordura, ao bacon e assim à manteiga de garrafa, regando tudo, porque isso impede Alzheimer. Se eu fizer isso todos os dias, não chegarei à idade de desenvolver Alzheimer, né? Nem catarata, nem osteoporose. Manteiga de garrafa cura praticamente todas essas doenças, inclusive males graves da terceira idade. Lá pelos 30 e poucos você vai ter um AVC fulminante e não chegará a essa idade do declínio. Na verdade, a minha pergunta não é se eu quero viver muito ou se eu quero viver pouco. A minha pergunta é sempre se eu quero viver bem. E para viver bem eu preciso de estratégia. A vida bem vivida e bem sucedida, como diz Luc Ferry no seu livro, o que é uma vida bem sucedida, ela pressupõe ação, estratégia e assim por diante. Mas eu não sei o futuro, e aqui eu me baseio nessa ideia linear de tempo que Santo Agostinho trabalhou nas suas Confissões. Eu não sei o futuro. O presente é contínuo, o passado está sempre ficando para trás e o futuro de fato nunca chega. Mas vamos substituir essa sequência pela seguinte ideia: por passado consideremos experiências. Todos aqui temos experiências. Por presente consideremos a ação, como eu estar falando e os senhores nesse momento escutando. E por futuro entendemos a estratégia que nasce essa ação. Sempre a ação prevendo a estratégia a partir da experiência. Vocês sabem que
faz toda a diferença a ação e a estratégia. Duas pessoas que ganham a mesma coisa na mesma instituição pública têm dois padrões de vida completamente diferentes. Porque o que me faz ter dinheiro não é só o que eu ganho, mas é principalmente o que eu gasto. É o que eu gasto que me torna estável ou não. Como me disse um aluno, eu estou ganhando R$600 no estágio. Guarde R$6 todos os meses. Você vai ter 1%. Isso ao final do ano já vai ter 10%. Isso pode se transformar em 50% de um salário. Já é um fundo de emergência muito bom. Ou seja, a estratégia ela é quanto à saúde, a estratégia é quanto às relações afetivas, é quanto ao dinheiro, permanentemente daquilo que eu quero. Eu quero saber se você tem os credores batendo na sua porta, se você tem um filho doente que você não pode levar no médico, se você tem uma mãe que está precisando de assistência médica, se você não tem dinheiro, se o dinheiro é importante. Dinheiro é importante, sim. Se você for nas penitenciárias, 99,99% do pessoal que está lá por causa de dinheiro. Se você for analisar os divórcios, 85% dos divórcios nos Estados Unidos, eu não tenho a estatística brasileira, mas tem a americana para lhe dar, 85% dos divórcios nos Estados Unidos ocorrem por causa de problemas de dinheiro. Ou seja, se falta de dinheiro está destruindo famílias, se falta de dinheiro está colocando pessoas nas penitenciárias, está fazendo gente roubar, assaltar. Dinheiro é importante, sim. Só que nós crescemos uma cultura dizendo que não. Que se você tem ambição pelo dinheiro, alguma coisa está errada com você. Então a minha recomendação para você é que você viva a sua vida, porque eu tenho duas notícias boas aqui. Aliás, uma boa e uma má. A boa notícia é que você vai viver muito tempo. Que hoje a medicina permite a gente estar vivendo muito tempo. A má notícia é que é possível que o seu dinheiro acabe antes da sua vida. Se isso acontecer, você vai depender de quem? Dos seus filhos, que provavelmente já estarão velhos também, dos seus netos. Eu acho que o neto está cuidando da vida dele, não vai parar a vida dele para cuidar da situação financeira do avô. Então eu acho que você deve pensar nisso seriamente. E como é que você faz? Eu quero começar perguntando para você, qual é a sua abastança? Isso mesmo, abastança. Talvez seja uma palavra nova para você, não é? Abastança é com C cedilha. Abastança significa o número de dias que você pode viver sem trabalhar, mantendo o seu padrão de vida. Se você parasse de trabalhar hoje, ou se você tivesse um acidente, ou se você fosse demitido, quanto tempo, quantos dias você pode manter o seu padrão de vida, e sem trabalhar, continuar vivendo. Isso é abastança. Deu para entender? Você tem que fazer o seu cálculo. Eu recomendo que todo final de ano você faça o seguinte: você faz um cálculo da sua abastança. Se a sua abastança de ano para ano não estiver aumentando e você continuar trabalhando, alguma coisa de errado está acontecendo. Ou seja, está trabalhando por nada. Você está gastando em coisas fúteis, supérfluas, e não está criando a sua abastança. Então, todo final de ano você tem que ver o seguinte: qual é a minha abastança esse ano, qual era a minha abastança ano passado, quanto que eu melhorei. Até que vai chegar um ponto, espero eu, que a sua abastança seja indeterminada. Ou seja, o dinheiro que você ganhou vai gerar dinheiro, que vai gerar dinheiro, que vai gerar dinheiro, mesmo que você viva 120, 130 anos, que vai ser possível no futuro próximo, você vai ter dinheiro suficiente. Você deve conhecer um ditado de Sócrates, que diz assim: diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Você já escutou falar disso? Pois é, olha que experiência interessante. Talvez você tenha que parar até para refletir. Olha só, quais são as 6 pessoas com quem você passa a maior parte da sua vida? Todos os seus filhos, filhas, genros e noras vão contar um só. Você vai fazer uma lista.
com quem eu passo mais tempo, segundo com quem eu passo mais tempo, terceiro com quem eu passo mais tempo, quarto, 5, 6. Você vai ter que ter 6 nomes. Claro que uma dessas linhas você vai incluir filhos, filhas, genros, noras, netos, tudo incluído numa linha só. Com quem você passa, quais são as 6 pessoas com quem você passa a maior parte do tempo. Quem é o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá para você fazer isso aí agora, antes de nós continuarmos essa conversa? Tá bom, eu vou assumir que você tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou fazer a seguinte pergunta para você. Olhando nessas 6 pessoas, ou mais, porque filhos, filhas são tudo numa linha só, você se considera mais mestre ou mais discípulo? Você se considera mais orientador ou mais orientado? Você se considera mais professor ou mais aluno? Com relação a essas 6 pessoas que estão aí. Hein? Só você pode decidir. Olha para esse pessoal todo que você escolheu, decida. Agora, você é mais mestre ou mais aluno? Mais orientador ou mais orientado? Mais professor ou mais aluno com relação a essas pessoas? Provavelmente, você vai responder, se você está interessado nesse material, você vai responder que você é mais professor do que aluno. Que você é mais mestre do que discípulo. Que você é mais orientador do que orientado. Então, se você respondeu assim, eu tenho uma última pergunta para você. Qual é a sua fonte? De onde você bebe? Você tem um vizinho multimilionário que lhe ensina? Você tem uma pessoa muito bem sucedida em negócio, que todo dia você liga para ela e conversa? Você é uma pessoa autodidata, que estuda o assunto, escuta CDs, que assiste vídeos, assiste DVDs sobre o assunto? Você é aquele cara que pesquisa na internet sobre finanças, entende do mercado de ações? Qual é a sua fonte? De onde você bebe? Porque se você não tiver uma fonte confiável, você está orientando essas pessoas em quê? Se você próprio não tem uma orientação. Excelência é quando você ultrapassa, quando você vai além. Excel em latim significa aquilo que ultrapassa. Uma pessoa excelente, o que é? Uma pessoa excelente é aquela que vai além do óbvio. Uma pessoa excelente é aquela que faz mais do que a obrigação. Cuidado. Fazer mais do que a obrigação não é trabalhar sem salário, trabalhar sem recurso. Trabalhar fazendo mais do que a obrigação é ter a obrigação como ponto de partida e não como ponto de chegada. Uma pessoa excelente é aquela que parte da obrigação e não chega na obrigação. A obrigação é da onde você segue no começo e não ao local onde alcança ao final. Você conhece gente excelente. Você conhece professor excelente, você conhece família excelente, você conhece médico ou médico excelente, conhece garçom excelente. Qual garçom que você gosta? Agora que a gente está podendo voltar aos poucos em alguns lugares, qual garçom? Que aliás, né, Benjamin, é uma palavra francesa, né, para nós, garçom. Olha que coisa boa. Para nós, o que é um garçom que a gente aprecia? É aquele que faz mais do que a obrigação. Qual é a obrigação do garçom? Anotar teu pedido, indicar um lugar. Trazer as coisas no final. Anota. Qual é o garçom que você gosta de ser atendido? Aquele que faz mais do que a obrigação. Que sugere coisas para você. Que te indica um lugar. Que é capaz de ficar próximo, mas não ao lado, ouvindo a conversa. Que dá dica para você. Que entende um pouco o que você aprecia. Por exemplo, aquele garçom, e você já encontrou, garçom ou garçonete, que você chega num lugar, você está ali num casal, seja qual for, pedem 2 pratos. E aí o garçom diz assim, olha, aqui a comida, o prato é bem servido. Um prato só dá para 2. Você fica olhando, pensando assim, mas o cara tá louco. Por que ele vai dizer uma coisa dessa? Porque eles vão ganhar menos se ele fizer isso. Não. Porque primeiro que a comida será de fato suficiente num único prato. E ao dizer isso, não precisa pedir 2, porque um prato é suficiente para ambos, ele te captura, fideliza, e aí você volta. E em vez de ter uma única refeição naquele lugar, se tem uma coisa que você quer, é voltar lá outras vezes. É interessante. É aquela pessoa que é excelente. Olha que coisa curiosa, uma história que aconteceu um dia comigo e com o Fernando, que está sentado aqui, né? Eu não dirijo.
Eu não tenho carteira de motorista, não tenho habilitação e não dirijo por uma razão que às vezes parece estranha. Eu não dirijo porque eu não gosto, né? E eu não aprecio fazê-lo. Tem gente que acha, como, você não dirige? Eu digo, eu não dirijo, não boto ovo, não fabrico rádio, né? Tem uma série de coisas que eu não faço no meu dia a dia. E eu não dirijo, e o Fernando, que aqui está, né? Ele faz comigo os percursos, os lugares, e ele dirige. Eu nunca esqueço, não sei se o Fernando se lembra, há uns 6 anos, nós estamos voltando de São João da Boa Vista, uma ótima cidade, quase na fronteira de São Paulo com Minas, né, em outro lado de Minas, e a atividade terminou 9h30 da noite, e nesse sentido, naquele momento, saí eu, depois que a palestra terminou, para os autógrafos e fotos, e tudo terminou perto das 11h30 da noite. E nós com uma fome danada, querendo comer alguma coisa, e tinha tomado um lanche na hora que chegou, mas já estava muito tarde, e nada aberto na estrada. Todos os postos já fechados no horário que a gente passou. Conseguimos entrar na Bandeirantes, na estrada, na rodovia Bandeirantes, era 1h e pouco da manhã, tudo fechado. De repente a gente está vindo e vê a luz acesa num posto de gasolina. Fernando entrou, a gente babado de fome, já era 1h e tanto da manhã, e eu rapidamente fui até o balcão. Ali havia uma estufa, e nessa estufa 2 bolinhos. E eu disse ao garçom, por favor, o senhor nos dá esse bolinho? Ele disse, eu se fosse o senhor não comia não. Isso criou um afeto nosso. Aliás, quando a gente pode, a gente passa por lá. Atenção, olha que pessoa excelente. Ele não se contentou em ser exclusivamente um vendedor. Tal como o faça o teu melhor, não pode ser pela maldade, pelo indecente, pelo inaceitável. Embora fosse um negócio, uma regra boa na vida é não fazemos qualquer negócio. Não fazemos qualquer negócio. Só que ele não se contentou, olha que interessante, em dizer o que eu posso fazer. Nós dissemos, e não dá pra gente pedir um sanduíche. Ele disse, a essa hora a cozinha já fechou. Atenção no que eu vou dizer agora, porque é isso que marca o passo de uma pessoa que procura excelência na atividade dela. Em vez de dizer, a cozinha já fechou, o que eu posso fazer? Ele disse, como vocês estão com fome, eu vou preparar um sanduíche frio. Se vocês não se incomodarem, eu pego o pão, coloco um pouco de manteiga, né, de presunto e queijo. Ótimo. O que ele fez? O melhor na condição que ele tinha, enquanto ele não tinha condições melhores para fazer melhor ainda. A primeira grande questão que eu quero dizer é que eu não estou aqui para falar de uma solução sobre o problema digital, porque tal como vocês, eu sou muito mais um apocalíptico do que um integrado, usando a expressão que Humberto Eco consagrou. Eu sou a pessoa que tem dificuldades digitais, eu nasci usando um mimeógrafo e não um computador. Então, por que eu acho que isso pode ser positivo? Enquanto que os nossos alunos jovens começaram o mundo diluídos nos computadores, nós temos um estranhamento. Esse estranhamento é um processo filosófico, porque vai me levar a pensar que afinal é possível respirar sem o celular, é possível ir ao banheiro sem conexão 4G. E chego ao ponto de achar que é possível passar até 10 minutos, por exemplo, sem responder uma mensagem. É esse estranhamento dado pela minha geração que pode ajudar aqueles que acham que só é possível existir com tecnologia, que essa junção possa ser muito boa. Então, ao invés de você, colega, ter medo da tecnologia, eu recomendo que você aceite o papel de um sábio ser mais antigo, que foi apresentado a uma técnica muito libertadora, e usando a expressão que Rodrigo usou tanto aqui, inspiradora, mas que sabe que a essência não está nem na tecnologia, nem na internet. A essência continua estando na filosofia da educação. A essência está no meu aluno, no processo de ensino-aprendizado, que pode ser muito facilitado pelo uso da tecnologia. Então, em primeiro lugar, essa expressão em inglês VUCA, só troca às vezes em português para VICA, porque se traduz a segunda por incerteza. Este é o mundo atual. Não adianta eu querer que ele não seja assim. O mundo é volátil. Aquilo que você aprendeu agora não terá validade no final do ano.
Ao espaço de uma geração, 40 anos na Bíblia, 25 anos na demografia mais recente, passa a ser de poucos meses. É um mundo incerto, complexo e ambíguo. Por isso que, mais do que nunca, nós temos que ter consciência disso. Que aquilo que para você é um problema, você, educador como eu, pode não ser um problema para os alunos. Este olhar tem que ser muito sensível. Este mundo, por esse acróstico VUCA, é a nossa característica. Mas não mudou uma coisa: conhecimento é poder. A velha frase, que é uma síntese das ideias de Francis Bacon, lá no século XVI para o XVII, conhecimento é poder, continua sendo muito importante. E essa é uma questão que, desde o romance escrito em 1931, publicado em 32, Admirável Mundo Novo, que se passa na Londres do século XXVI, em que a humanidade, segundo Huxley, está dividida em alfa, beta, gama, delta. Para ser feliz é preciso tomar uma droga, soma. Que todas as pessoas são treinadas para serem alguma coisa, e são treinadas e são dispostas geneticamente para isso. Este é o mundo que eu vivo. A frase que Shakespeare consagrou no ato 5 da peça Tempestade, que a Miranda diz que aquilo que ela está descobrindo é um admirável mundo novo. Todo mundo novo é admirável, mas nem tudo que é admirável é lícito, ou é bom, ou se eu tenho que fazer essa seleção. Seu papel educador, meu papel de professor, é olhar para esse admirável mundo novo e ajudar a distinguir que nem tudo que é novo é bom, nem tudo que é velho é ruim, mas que o novo não é um inimigo. O novo é sempre a água, indispensável, sem a qual não há vida, mas que pode afogar o seu usuário. Então, o meu papel nisso será evitar que meus alunos não se afoguem numa rede que eles acham impossível de resistir. Então, é um papel muito importante. Que maravilha preparar uma aula que você pode procurar para sua apresentação a imagem exata. Eu que usei slides, eu que usei lâmina de retroprojetor ou que passei com a Barça aberta pelos alunos. Jovens, anotem a palavra Barça, depois o tio explica. Era uma enciclopédia. Eu que passei pelas salas mostrando um quadro de Leonardo da Vinci, passando por todas as fileiras de um quinto ou de uma sexta série na época, sexto ano, sétimo ano hoje, e eu passei por isso mostrando. Agora eu posso pegar um detalhe da Anunciação de Leonardo na Galeria degli Uffizi em Firenze, posso mostrar para eles porque há um erro de perspectiva na perna de Maria, posso mostrar para ele, posso mostrar o uso da têmpera, posso mostrar o uso da base de madeira, posso mostrar restaurações do quadro, é uma maravilha até. E mais, posso fazer telas interativas. Tudo isso eu aprendi. E se eu, que tenho diploma de datilografia, aprendi, vocês, professores mais jovens, têm mais capacidade ainda de aprender. Mas não é só apenas olhar para o admirável mundo novo, é a capacidade de entender que no século XXI o conhecimento mudou seu patamar. Não se trata de dar um dado novo digital, trata-se de questionar, vamos usar uma palavra difícil essa manhã, epistemologia. Trata-se de questionar o acesso ao conhecimento, a validação e o seu processo. Exemplo, durante séculos a escola foi transmissão de conhecimento. Transmissão para reforçar um modelo social. Transmissão para reforçar uma estruturação social. O modelo escolar sentado em fileiras, desenvolvido dominantemente na Prússia do século XVIII para o XIX, para formar operários e soldados. Contrariando a tradição greco-medieval de alunos em círculo ou caminhando, esse modelo em fileiras dominou até o século XX. Esse modelo de fileira se juntou a uma concepção de currículo europeia totalizante em que o aluno aprendia para repassar. Isso está totalmente ultrapassado. A ideia de identificação e memória como base de avaliação. A ideia de transmissão e assimilação de conteúdo, em detrimento de curiosidade, aprender a fazer perguntas, questionar, desmontar sistemas explicativos, fazer o aluno perguntar, produzir o estranhamento que a filosofia fala que é a base do conhecimento. O estranhamento, a desnaturalização, esses são 3 novos sentidos essenciais, é um tripé essencial para trabalhar com a tecnologia. Perguntar mais do que responder. Perguntar é uma habilidade. Aliás, a filosofia se esforça muito mais por ensinar a fazer boas perguntas do que por ensinar a dar
boas respostas. Por quê? Porque o hábito de perguntar é essencial. Perguntar e questionar. Aprender a aprender. Aprender a ir atrás. Não se deter no livro didático, na fala do professor. Ir atrás. Jamais fazer um trabalho com o título O Feudalismo. Jamais fazer um trabalho a planícies e planaltos, uma divisão necessária. Jamais fazer algo assim. Jamais ensinar algo que seja a devolutiva daquilo que foi dado. Como eu já recomendei uma vez em um curso de treinamento, se eu quero falar de feudalismo, eu levarei meus alunos a visitar um agronegócio, ou um acampamento, ou uma unidade de produção familiar. E ao ver como se organiza o valor da terra, a produção de riqueza e a concepção de agricultura, eu vou então comparar com a do feudalismo e o trabalho será sobre isso. Isso não está pronto. Isso é uma chave de leitura da realidade. Aprender a aprender. E a sala de aula é quase sempre a morte da curiosidade. Porque, em primeiro lugar, eu, professor, faço perguntas que eu sei a resposta. Alguém sabe quais são as letras que caracterizam a acentuação das paroxítonas? Eu pergunto. Aí ninguém me responde, nunca. Aí eu digo, L, N, R, X, U, Z, P, S. As paroxítonas terminadas em L, N, R, X, U, Z, P, S levam acento. Não tenho curiosidade com isso. Isso eu sei há séculos. Eles não têm curiosidade com a minha pergunta. Mas eu posso perguntar, por que uma proparoxítona é acentuada em português? Porque afinal ela é chamada antigamente de esdrúxula, ou seja, uma palavra tão fora do padrão que tem que ser marcada por um acento. Então eu lanço uma questão que, mesmo eu sabendo ou não a resposta, estimula a curiosidade. O que é o acento? O que são essas questões que o aluno sente, a inteligência deles é grande, ele sente quando você está cumprindo o horário. Ele sente que você, ainda temos 15 minutos, então vamos revisar alguma coisa. Ele sente isso. Eles têm um instinto muito grande para isso. O mundo digital é uma ferramenta poderosa para estimular a curiosidade. Existe resistência de todas as gerações a toda transformação técnica. Quando surgiu, dizia eu há pouco, a caneta esferográfica no Brasil, os bancos proibiram cheques com caneta esferográfica. Só podia ser com caneta tinteiro. Ou seja, há uma resistência ao novo, permanente. E a sala de aula é um espaço muito resistente ao novo. Professor não pode utilizar a expressão no meu tempo. Mas quando eu era jovem, bem naquele período da Pangeia, que os continentes estavam todos unidos e os tiranossauros passeavam pelo Ibirapuera, aquele tempo passou. Você compartilha o mundo do aluno. Apenas você nasceu antes. Então, o mundo digital é uma ferramenta. Ferramenta que em si é neutra. Quem determina a sua utilidade, se vai saciar a sede ou afogar, sou eu, que sou responsável pela diretiva filosófica da aula. Então, sou eu que vou me abrir para o novo. Sou eu que vou me abrir para esse desafio. O mundo digital sempre foi e sempre será uma ferramenta em que eu tenho que distinguir que informação está disponível, mas o esforço da formação é um direcionamento da aula e da escola. Hoje se fala muito que o conhecimento não está muito mais na escola, que o conhecimento está também em vários lugares, o que é verdade. Mas a escola tem um papel de socialização, de contato com o contraditório, de exposição a agentes de contaminação. Toda criança que entra no ensino fundamental tem mais perebas do que tinha antes em casa, de contato com tudo aquilo que a humanidade traz, desde a chance de contrair sarampo na sala de aula, até de encontrar um ambiente distinto daquele de casa. A informação está disponível, está atomizada, está capilarizada. A formação continua sendo um esforço contínuo. Então nós temos que insistir que o que está facilitado é informação. E eu, professor, tenho que indicar o caminho da formação. Ou seja, o que eu faço com essa montanha de dados? Se o desafio de um aluno do século XIX e XX era onde buscar a informação, o desafio de um aluno do século XXI é como validar a informação útil em meio a tantas fontes. Como é que eu vou saber que aquilo é verdadeiro? Eu tenho que lembrar que a tecnologia, a internet, os sites, os blogs não são neutros.
mas que as enciclopédias de papel também não eram. Não viemos de um mundo neutro para um mundo de interesses corporativos. Nada é neutro. Em história se diz que neutro só existe o sabão de coco. O resto tem um CNPJ, um CPF, um interesse, um projeto político. E meu grande papel na sala de aula é mostrar que naquele mar de informações há coisas boas, coisas ruins, fake news, coisas muito falsas e interesse. Se eu conseguir abrir os olhos do aluno para que ele use sem confiar como dogma, para que ele tenha aquilo que a gente chama de ceticismo como princípio, ceticismo metodológico que caracteriza o início da filosofia moderna. Se ele tiver isso, ele vai distinguir que no meio de informação ele pode retirar dados para a sua formação, despertando nisso essa curiosidade. Existe um novo ser cérebro, fazendo um jogo de palavras, porque alguns acusam dessa geração, como um autor chamado Carr, que escreveu um livro Superficiais, ou Os Rasos, The Shallows, e ele fala que são todos superficiais. Não. Posso garantir, depois de 37 anos de magistério, quase 38, que meu aluno atual não é menos inteligente do que há 30 anos, mas a inteligência mudou. Ele é mais voltado a imagens, ele é mais voltado a um sistema de múltiplos pontos. Ele tem mais dificuldade com o parágrafo do Padre Vieira e tem menos dificuldade com a análise de uma imagem. Ele é mais rápido e menos propenso ao foco. Logo, eu tenho que trabalhar com essa realidade. Se nossos professores reclamavam na minha infância que depois de 1 hora a gente perdia a atenção, hoje dar aula em um 6º ano por mais de 5 minutos, com ele focado em um parágrafo, tem que ajoelhar e rezar a São Piaget pela graça concedida a vocês. E essa é a realidade. Logo, se o magistério sempre foi difícil, hoje a dificuldade dele envolve até uma atitude física. Eu preciso de muita energia. Eu preciso de muita energia física. Porque aquela ideia de alunos sentados receptivos ao conhecimento, ela está sendo questionada há muito tempo. Questionada politicamente por projetos como Summerhill na Inglaterra. Questionadas ideologicamente por críticas como Pink Floyd, The Wall. Questionada de todas as formas pela denúncia de uma escola adestradora. Mas agora questionada sobre a validade de eu sentar um jovem de 12 a 14, 16 anos, horas, vendo mitocôndria, capitanias hereditárias e sequências de conteúdos para os quais ele não vê conexão. É importante aprender biologia, é fundamental aprender história. Como eu produzo diante desse novo ser cérebro, que é mais dinâmico fisicamente, que é mais instável no seu foco? Esse é o grande desafio. Esse é um grande desafio da escola. E para piorar, nenhum de nós foi preparado para isso. Nenhum de nós recebeu instruções para isso. Então, se vocês querem saber o que é importante quando eu falo de tecnologia, é que hoje, aquilo que não nos disseram na licenciatura, quando eu estudei a 5692, ou a 7044, ou as diretrizes e bases que agora mudaram, eles não nos disseram, agora eu posso assistir transmitindo em casa. Ou aqui eu posso assistir e questionar a minha aula no meu computador ou no meu celular. Isso é a água que abastece, isso é tecnologia positiva. Enquanto que há 50 anos isso aqui estaria restrito a essas poucas e seletas pessoas, hoje isso vai estar disponível para muita gente. Então, por que não começar a aprender a gravar vídeos de reforço para os meus alunos? Por que não aproveitar que a internet continua sendo uma base mais barata do que a impressão de um papel ou do que a publicação de um texto e que é mais, e como tal poderia ser, mais democrática, mais acessível? E que não trabalhar com esse novo ser cérebro e olhar para esse admirável mundo novo no que ele pode gerar de positivo? Há necessidade de um novo profissional da educação. Há necessidade de um profissional de educação que discuta não apenas as questões tradicionais, mas que entenda que existe um desafio muito grande e que eu vou ter que me repensar como educador. Sobre questões tradicionais que continuam, disciplina, avaliação, taxonomia dos objetivos escolares, ou seja,
identificar, relacionar, comparar, analisar, criticar, aplicar, etc. Aquilo que a gente aprendeu na faculdade. Um profissional que vai continuar com conhecimento, especialmente no ensino fundamental, para identificar o que é dislalia, o que é dislexia, como identificar o espectro autista na sala de aula. Eu continuo tendo essa necessidade, mas necessidades inteiramente novas, para as quais eu não fui preparado sobre como lidar com o conhecimento. E pior ou melhor, eu tendo que aprender junto. Porque naquilo que é importante no mundo atual, pela primeira vez, os mais velhos não dominam. Durante milhões de anos que a espécie humana existe, durante a grande virada cognitiva anterior à nossa experiência histórica, mas especialmente nos últimos 5.000 anos de uso de escrita, os mais velhos eram os detentores do conhecimento. As crianças eram chamadas de adolescentes estúpidos na Idade Média. As crianças eram insignificantes. E hoje alguém de 12 anos sabe mais que você, licenciado, mestre ou doutor em educação, naquilo que importa. O uso de cabos, qual a tecnologia, quando a apresentação é PPTX, PPT, tudo que para você tem que PPTX. Você tem que pensar um pouquinho, eles nascem geneticamente com essa informação. Um jovem põe a mão sobre o computador e sente a vibração kármica do computador e já sabe usá-lo. Você reclama quando troca de celular. No outro eu achava tudo. Nesse eu não consigo me ajustar. Isso é sinal de idade. Isso é sinal de idade. Não adianta eu querer parecer plugado, atualizado. Você nunca será como ele. Não adianta. Não importa. Não finjam isso. Você nunca será como eles. Eu vou ter que aceitar que eu tenho alguns campos em que eu vou ter que compartilhar conhecimento. Lado bom, vocês têm 35 técnicos em informática dentro de uma sala. 40, 50. Qualquer problema chama, é só pegar o mais novo. Ele é o mais apto a resolver aquilo. Então, torne isso parte dessa experiência. Eu preciso de um novo profissional, de um profissional engajado, integrado, alguém que de fato entenda que a tecnologia é uma revolução humanística e deve ser mantida como uma revolução humanística. Que eu nunca devo olhar para site, para blog, para fonte, para grupos de debate, como uma técnica em si, mas como uma estrada, como uma ponte. Educar é construir pontes no mundo que todo mundo quer construir muros. Educar é construir pontes. Ou seja, e a ponte que eu tenho que fazer é com o humanismo. Aquilo existe para você. E eu tenho que educar eticamente esse uso da internet. Ou seja, que não importa se a difamação seja no papiro, no pergaminho ou num site, numa rede de relacionamentos. Ela continua sendo difamação, prevista como crime, como calúnia, como insulto, como difamação e assim por diante. Que eu tenho que restaurar esse sentido humanístico. Há alunos que não veem diferença entre o público e o privado. Eu tenho que ensinar que eles devem se preservar nas redes. Há alunos que acham que não há problema em publicar tudo. Há alunos que acham que eles podem fazer vídeo de tudo. Eu tenho que ensinar que não devem, porque o vídeo é eterno. Não importa nem que tenha originado um bullying, vai fazer ele mudar de escola. Isso o acompanha pela nuvem. Como a nuvem de Deus acompanhava o povo no Sinai, a nuvem vai acompanhar a nova escola. Ou seja, eu tenho que ensinar a ele o sentido humanístico. Cuidado com os sistemas de privacidade. Cuidado com isso. Cuidado com a indistinção entre real e virtual. Cuidado que a ofensa feita na internet tem uma consequência, a ofensa feita ao vivo tem outra consequência. Cuidado com tudo isso. As ferramentas são essas. É preciso, gente, agora encaminhando ao que eu quero retomar de tudo que eu falei. É preciso, em primeiro lugar, refletir que eu não fui preparado para esse mundo. Eu tenho que aceitar que eu, professor, fui educado com uma série de preocupações muito interessantes, mas que não estão para este mundo. Logo, eu tenho que restaurar, em primeiro lugar, minha habilidade de aprender. E isso é interessante, porque o magistério tem uma coisa terrivelmente repetitiva. Você contará a mesma piada naquele mesmo conteúdo, ano após ano. Se houver um repetente ou irmão de alguém que já ouviu, vai dizer, no ano passado foi essa mesma coisa. Né? O magistério tem algo de repetitivo, tem algo de cansativo. Eu tive em determinado momento da minha vida, no início da carreira, 9 sétimos anos.
em que eu tinha que dar aulas seguidas numa grande escola 9 vezes. Essa é a diferença entre amor e prostituição. A quantidade. A primeira aula era interessante, a segunda eu considerava uma das melhores. A terceira era a aula perfeita, como time, etc. A quarta era Tempos Modernos, do Chaplin. A última era dada em 5 minutos, porque eu já não aguentava mais ouvir aquilo. Então, esse é um exercício muito importante. Nesse admirável mundo novo, o desafio de aprender, o desafio, por exemplo, que você pode pensar que eu não preciso mais das avaliações tradicionais, mas que eu não preciso dispensá-las a esse respeito. Eu não preciso mais reproduzir provas sem consulta, no mundo que eles podem consultar toda a memória humana através de um celular, em que eu tenho que ensinar a pesquisar. Este ano na Unicamp foi a primeira vez em 37 anos de magistério que eu não tive nenhuma avaliação sem consulta. Essa é uma experiência universitária, talvez não sirva para o ensino fundamental. Talvez no fundamental eu tenha que lembrar que memória ainda é um elemento importante. A ausência dela chama-se Alzheimer. Ainda é um elemento cognitivo, mas nunca um ensino baseado na memória. Nunca um ensino baseado na reprodução, nunca um ensino baseado nas devolutivas simples daquilo. Trabalhar com a ideia de uma prova operatória, como Paulo Ronca defende em texto conhecido de muita gente. Trabalhar com a ideia de uma avaliação que eu possa fazer de fato sobre aquilo que eu quero. Questionar. Saber que não existe uma fórmula, que não há um caminho estabelecido, que esse caminho vai ser feito com turma a turma. Entender o caráter aleatório da cabeça humana. Entender que a aula dada pela manhã não é igual à aula dada à tarde. Que a aula dada em novembro é diferente da aula dada em março. E que a aula dada após uma aula de educação física é completamente diferente do que a aula dada antes da aula de educação física. A aula após o intervalo. Entender essas variantes e fazer da internet não aquilo que a minha geração descobriu quando havia uma sala de vídeo nas escolas. A primeira escola que eu trabalhei, estadual, no Rio Grande do Sul, tinha uma sala de vídeo, uma TV comum, com um tubo e um vídeo com meia cabeça, que a gente colocava uma fita. Quando é que se usava aquilo? Quando você estava cansado de dar aula. Então você levava o vento, levou, e botava lá para ficar metade do bimestre assistindo. Você não aguentava mais, então você ilustrava. Jamais a tecnologia pode ser utilizada na forma de um vídeo ilustrativo. A tecnologia tem que ser parte do procedimento de descoberta do conteúdo. Para isso ela tem que ser pensada, para isso a preparação de aula tem que ser restaurada, para isso tem que ser testado acima de tudo. Mas lembrando mais uma vez que a qualidade da aula não é dada pelo tablet de última geração. A qualidade da aula é dada pela filosofia educacional, pela disposição dos educadores de pensarem um modelo, adaptado a uma realidade que muda. Aquilo que muda sempre, suporte técnico. Aquilo que não muda, jamais, conhecimento é poder. Eu sempre fui autodidata. Eu acho que um dos grandes segredos da vida é você praticar o autodidatismo. Porque se você depende de alguém para lhe ensinar, você vai até onde esse alguém consegue ir. Agora, se você se torna autodidata, o céu é o limite. Então, para fazer isso, claro, eu estudei muito e me preparei bastante. Eu trabalho com uma série de tecnologias, que eu vou descrevê-las aqui. A primeira pessoa que me impressionou muito foi o George Lozanov. O George Lozanov, que criou a Sugestopedia, ele desenvolveu o que se chama aprendizado acelerado. A vida é curta, não dá tempo de se aprender tudo, você tem que acelerar o seu processo de aprender. E ele, usando a música de Handel, usando a música de Mozart, usando a música de Pachelbel, a música de Bach, ele conseguiu mostrar que se você coloca o seu cérebro em ondas alfa, predominantemente, você abre a perspectiva para aprender. Eu, por exemplo, estudo o dia inteiro com músicas especiais no fundo, justamente para ativar o meu cérebro em ritmo alfa. Então, até nas minhas aulas, nas minhas conferências, nos meus cursos, eu trabalho com a tecnologia do George Lozanov, que é do aprendizado acelerado. Eu trabalhei muito com as técnicas do Edward de Bono, que é um britânico que desenvolveu o chamado pensamento lateral.
Ao invés de você ficar pensando dentro da caixinha, você tem que pensar fora da caixa. E geralmente quem se dá muito bem na vida é porque de um momento qualquer pensou fora da caixa e descobriu algo diferente, ou passou a usar algo de forma diferente. Então é o pensamento lateral do Eric de Bono. Quem me ajudou muito também a pôr esse processo junto foi o Fritz Perls e a esposa dele, a Laura Perls, tanto no que diz respeito à Gestalt, quanto diz respeito à terapia gestáltica, que foi também um avanço muito grande na psicologia. Sem falar do Richard Bentley e John Grinder, que criaram a programação neurolinguística, que eu fui um dos pioneiros aqui no Brasil. Sem falar do 3-in-1 dos americanos Gordon Stokes e Daniel Whiteside. Infelizmente não ganharam o prêmio Nobel porque já morreram, mas que fizeram um avanço muito grande na área de cinesiologia aplicada, trouxe ela para outro nível. E o estudo, por exemplo, de Napoleon Hill, junto com Andrew Carnegie, que é o cara que deixou o dinheiro para construir o Carnegie Hall em Nova York, e ele então contratou o Napoleon Hill para estudar as pessoas bem-sucedidas. O que fazia uma pessoa ser bem-sucedida e a outra não? Qual era a diferença que fazia a diferença? Então, estudando todo esse pessoal, eu montei uma metodologia minha, que eu pratiquei por muitos anos, 38 anos, com o nome de Sintonia, onde vinha gente do mundo inteiro aqui no Brasil para sofrer a transformação pessoal e profissional. A primeira condição para você ensinar é saber. Então você tem que aplicar aquilo na sua vida, porque o conhecimento abstrato, do que eu chamo de pescoço para cima, ele não faz diferença na sua vida. O conhecimento que faz diferença é aquele que você implementa e mostra para os outros que aquilo acontece com você. Depois que você provou que aquilo acontece com você, você então está livre para ensinar para os outros. Tem muita gente que não sabe fazer isso e está aí ensinando, mas você que tem que descobrir quem são eles. Sucesso significa diferentes coisas para diferentes pessoas. Tem gente que quer fama, tem gente que quer dinheiro, tem gente que quer ser um bom pai de família. Cada um quer uma coisa diferente. Então eu digo que a minha definição de trabalho é a seguinte: sucesso é conseguir o que você quer, seja lá o que for. O que é diferente de felicidade. Felicidade parece uma troca de palavras, mas é querer o que você conseguiu. Para você ser feliz, ou estar feliz, melhor dizendo, você não precisa de mais nada. Você precisa aprender a viver o aqui e agora. Mas é interessante, porque não interessa onde você estiver, é aqui. Não interessa que hora for, é agora. Então, a vida é um eterno aqui e agora. Aqui e agora. Se você está vivendo o aqui e agora, não interessa o que aconteceu antes e nem interessa o que vai acontecer depois, eu estou 100% aqui e agora, eu estou feliz nesse momento que eu estou aqui e agora. Então, felicidade é aceitar aquilo que você tem e aprender a viver o aqui e agora. Isso não lhe impede de almejar outras coisas na vida. E essas outras coisas que você vai almejar chama-se sucesso. É obter aquilo que você quer, que pode ser traduzido numa ciência. Do mesmo modo que você aprende física, química, biologia, matemática, você pode aprender a ser bem-sucedido. Infelizmente, essa cadeira, essa disciplina não existe na escola. Quer dizer, quando uma família tem um pai, uma mãe que sabe fazer isso, ensina para os filhos. Mas a maioria aprende por conta própria, quando é autodidata. Ou senão, fica a vida inteira tentando e não consegue. Muitos têm dificuldade até em escrever o que eles querem, porque muitos pensam assim: mas eu não mereço. Quer dizer, essa parte do merecimento é muito importante. Você tem aquilo que você acha que você merece. Então, olha a sua vida, olha a sua conta bancária, olha a sua família. Isso aí que você merece, que você acha que merece. No momento que você melhora a sua capacidade de merecimento, ou seja, você merece mais, o universo lhe entrega mais. Então isso é muito importante entender. Tem gente que batalha, morre na praia, porque no fim acha que aquilo não pertence àquela pessoa, que não merece aquilo. Então o automerecimento é muito importante. Do ponto de vista psicológico, não existe fracasso, porque fracasso é experiência de vida. É que você aprendeu a andar. Você levantou, caiu, até que um dia você andou. O erro pode ser altamente pedagógico, se você souber usá-lo.
Porque o que é ter experiência? É você ter errado muitas vezes, até você atingir aquele nível. O Thomas Edison, que tentou 10.000 vezes para desenvolver a lâmpada incandescente, e um repórter perguntou para ele assim, mas você errou 10.000 vezes? Ele falou, não, eu descobri 10.000 modos que não funcionam. Você entendeu? Até que eu descobri um que funcionasse. Para ele, cada um daqueles já era um a menos, que era para ser eliminado. Então, se você conseguir cair e levantar, o cair, o Nietzsche dizia, aquilo que não me mata, me fortalece. Então, você que está aí me assistindo, que passou por uma situação difícil, e se você sobrepujou isso e está aqui, isso deu para você uma experiência de vida muito grande. Então, aquilo que não lhe mata, ele fortalece. Você saiu daquela experiência, seja ela tão desagradável como foi, você saiu mais forte. Está preparado melhor para a vida. Né? Porque o que é experiência de vida? É você enfrentar a dificuldade, sobrepujá-la. Mas se você cai e fica caído, aí acabou a história. Você tem a sensação que você está parada. A Terra gira em torno do Sol mais de 1.500 km por hora. Em torno dela mesma, rotação. Mais de 1.500 km por hora. Ela gira em torno do Sol mais de 100.000 km por hora. E ela gira em torno da galáxia como um todo a mais de 770.000 km por hora. Então, se você somar isso tudo, dá 871.000 km por hora. E você tem a sensação que você está parado. Você acha que a Terra é plana, você acha que a Terra gira em torno do Sol, que o Sol gira em torno da Terra, que ele nasce no oeste e morre no oeste. Então, os órgãos do sentido nos enganam muito. Mas não é só isso, não. Quando você percebe a realidade, porque realidade é percepção, tudo mais é ilusão, quando você percebe a realidade, ela tem que passar por um sistema de filtragem sua. Então, quando ela chega até você, lá no seu íntimo, que você interpreta ela já não é a realidade lá de fora, é a sua realidade. Você não vê a coisa como ela é, você vê a coisa como você é. Entendeu? Não tem jeito de você ver a coisa como a coisa é. Você vê como você é, porque passa pela sua filtragem. Ainda mais se você tiver uma repressão, uma supressão emocional muito grande, e ela está reprimida, suprimida, e isso vem à tona na forma de eu projetar. Então eu tenho um problema, projeto esse problema no vizinho. Então qualquer atitude que o vizinho fizer, ele está errado, porque eu estou projetando a minha limitação nele. Então uma pessoa que é limitada, ela acha que todo mundo é ignorante, ela acha que todo mundo não sabe, ela critica todo mundo. E na realidade, no fundo, essa pessoa que está criticando todo mundo, ele no fundo, ou ela no fundo, é porque ele está com a autoestima baixa, entendeu? Então sente a necessidade de ficar criticando os outros. E você vê isso muito na internet, a pessoa perde tempo falando mal do outro. Pô. Você não dá tempo de falar o que você tem que falar, ou preocupar com a vida do outro, pô. Você entendeu? Então você vê gente começando a preocupar muito com a vida dos outros, são pessoas que precisam fazer um trabalho interno. Nós fizemos um estudo, como eu disse, com toda aquela tecnologia, estudando profundamente o que Napoleão Hill levantou e etc., e eu cheguei à conclusão que, do mesmo modo que você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovos, cada um desses ingredientes é necessário, porém não suficiente, e eu criei o que eu chamo o bolo do sucesso, onde eu escolhi 6 ingredientes. O primeiro é você ter uma boa autoestima, que funciona como um termostato, nós podemos discutir isso depois. A segunda é a sua capacidade de se comunicar, que é fundamental, principalmente no mundo de hoje, onde a comunicação é talvez o mais importante de tudo no sucesso. Terceiro é a sua capacidade de estabelecer objetivos, criar estratégia, criar táticas para colocar aqueles objetivos, implementá-los. A sua atitude determina a sua altitude na vida, a sua dedicação ao trabalho e a sua ambição saudável. Então são 6 elementos, ó. A boa autoestima, boa comunicação, saber estabelecer metas, ter uma atitude positiva, dedicação ao trabalho de uma forma inteligente e hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje.
o japonês chama de Kaizen, que é melhora contínua. A palavra Kaizen, no Japão, 1945, Hiroshima, Nagasaki, 40% do Japão destruído. Com essa simples filosofia de uma palavra, que é K-A-I-N-Z-E-N, Kaizen, que é melhora contínua, o Japão saiu de lá e hoje ele é o terceiro per capita no mundo, entendeu? Terceiro país mais desenvolvido do mundo, então, ou seja, está lá no pódio. Saiu de 40% destruído, é um arquipélago com mais de 3 mil ilhas, não é um continente, muito complicado, mas, no entanto, com a filosofia Kaizen, que é melhora contínua, que eu recomendo você adotar isso, eu adotei isso na minha vida. Hoje é melhor do que ontem, amanhã é melhor do que hoje, ou seja, cada vez a próxima apresentação vai ser melhor que essa, é assim que a gente faz. Então, com isso aí, e aí você junta esses 6 ingredientes com a pitadinha do que eu chamo a diferença entre o profissional e o amador. O que difere o profissional do amador? Paciência e persistência. Porque o amador, se não der certo, ele chuta o pau da barraca. O profissional sabe que o amanhecer só vem depois da noite ter passado. Roma não foi construída em um dia. Então tem que ser de grão em grão a galinha enche o papo. Então tem que ser aos pouquinhos para chegar lá. Então eu coloco esses 6 ingredientes com paciência e persistência e o resultado só pode ser obter aquilo que você quer. Aquele indivíduo que fala assim, eu não preciso mais de dinheiro. Bom, o trabalho é para ajudar o próximo, pô. Passa a ganhar para os outros. Porque se o seu vizinho está com problema, o problema é seu também, não é do vizinho. Né? Você vai, na sociedade que nós vivemos, principalmente aqui no Brasil, você tem que fazer a sua parte e a parte dos outros, infelizmente. Você tem que contribuir de uma forma ou de outra, não é só com ideias, mas às vezes mesmo financeiramente. Escolhe instituições de caridade que você acha que vale a pena e faça suas doações, ajudando. Quer dizer, se você já tem dinheiro suficiente, vai canalizar para isso. O Einstein dizia que numa briga entre imaginação e conhecimento, a imaginação sempre ganha. Então, o que é imaginar? É visualizar. Então, é o chamado crer para ver. São Tomé dizia, eu preciso ver para crer. Eu acho que São Tomé estava enganado, desculpe. Porque, na realidade, você tem que crer para ver. Se o John Kennedy não acreditasse que, numa década, ele poderia colocar o homem na Lua, o homem não teria pisado na Lua. Se você for esperar alguém pisar na Lua, para você acreditar que é possível pisar na Lua, não vai ser você que vai chegar lá. Então, se você está esperando acontecer, é outra pessoa que vai realizar. Então, você tem que passar a crer para ver. Você inverte o processo de São Tomé. São Tomé é ver para quê, você é crer para ver. Então, quando eu me mudei para os Estados Unidos, a minha crença era de que em pelo menos 2 anos eu ia começar a dar aula para americanos de cardiologia. 8 meses que eu estava lá, eu fiz a minha primeira apresentação em Washington, D.C., no Distrito de Colômbia, para mais de 400 cardiologistas, entendeu? E eu acreditava naquilo, eu estava trabalhando para aquilo, e não levaram 2 anos, em 8 meses eu estava fazendo isso. Agora, se eu falasse assim, eu não acredito que isso vai acontecer, isso nunca teria acontecido, você entendeu? Então, essa história de crer para ver parece um jogo de palavras, mas não é não, você que está investindo. O que você está segurando? Você fala, não acredito, isso é impossível. Impossível alguma coisa que ninguém faz, até que alguém faça, entendeu? Se fosse assim, todos os recordes foram batidos. A princípio seriam impossíveis, né? E aí vem alguém e bate o recorde, né? E aí vem outro e bate aquele recorde, porque acredita que vai acontecer. Então, se você levar esse pensamento para você, eu vou partir do princípio de crer para ver. Eu vou ter o futuro não como uma expectativa, mas como uma possibilidade. O que quer dizer isso? Se eu tenho um futuro como uma expectativa e isso não acontece, eu fico frustrado. Se eu tenho o futuro como uma possibilidade e isso não acontece, foi apenas uma possibilidade, que não deu certo. Vamos ver da próxima. Então isso é muito importante, como que você vai estabelecer suas metas. Você vai estabelecer suas metas, eu não estou garantindo que você vai atingir os objetivos 100%. Mas eu vou lhe dizer, se você não atingir, a sua atitude tem que ser,
como uma possibilidade e não como uma expectativa. Porque se eu coloco como uma expectativa e não acontece, eu fico frustrado. Se você está querendo parar de fumar, voltou, levanta, para de fumar de novo. Entendeu? Se você não deu certo. Não deu certo. O Thomas Edison fez 10 mil vezes para descobrir a lâmpada incandescente, pô. Ele testou 10 mil vezes material diferente, até que ele descobriu um. Né? Então, levanta. Eles fizeram um estudo na Universidade de Yale, no estado de Connecticut, onde eles levaram estudantes para um campo e eles dividiram os estudantes em 3 grupos. Um grupo estava lá com o revólver dando tiro. O outro grupo estava lá mirando com a mão, imaginando que estava dando tiro. E o outro grupo ficava lá conversando fiado, pelo mesmo tempo. 20 minutos por dia, 5 vezes por semana, durante 6 semanas. 6 semanas depois, eles retestaram para ver quanto que eles tinham evoluído. Aqueles que usaram o revólver melhoraram 83%. Aqueles que usaram o dedo melhoraram 82%. E aqueles que ficaram lá conversando não melhoraram nada. Mostrando que o revólver era apenas um instrumento para manter a sua mente fixa. Você não precisaria do revólver, teoricamente. Você precisaria da imaginação. Pôr a imaginação para funcionar. Você entendeu? Mas isso não se aplica só lá. Aplica em tudo na vida. Você vai fazer vestibular, você tem que imaginar que você está lá fazendo a prova e indo bem. Porque senão, se você não fizer isso, você chega lá no dia e se amarela. Quantas pessoas não passam no vestibular porque deu nervoso na hora? O emocional é muito importante. Você quer ver? Eu vou provar para você isso aqui. Olha, eu vou pegar uma tábua de 40 centímetros de largura, de 12 metros de comprimento. Vou colocar ela num galpão, no chão. E vou pedir você que está aí nos assistindo para caminhar na tábua de uma extremidade para outra. Grandes coisas. A tábua está lá no chão, ela tem 40 centímetros, cabe bem o seu pé. 40 centímetros de largura, você anda na tábua para lá, para cá, para lá, para cá. Eu vou pegar essa tábua, vou colocar entre 2 postes de 15 metros de altura e vou pedir você para ir de um lado para o outro. É a mesma tábua, tem a mesma largura, 40 centímetros, tem o mesmo comprimento, 12 metros. O que aconteceu agora? Você não andou nela lá no chão? Então, capacidade física para andar na tábua você tem, porque você andou lá no chão. Mas na hora que ela sobe, o que acontece? Entra um componente emocional. Eu vou escorregar, eu vou cair, eu vou machucar. Entra uma conversa dentro da sua cabeça, que nós chamamos de self-talk, e essa conversa, infelizmente, é uma conversa negativa. Ao invés de ser uma conversa assim, é igual estar no chão, pode ir que você vai se dar bem, não sei o quê. Só que não é assim. Ela vem, você vai escorregar, você vai cair. Aí você começa a tremer. Conclusão, de cada 10 pessoas, 9 não andam. Você entendeu? Estou te mostrando que não tem nada a ver com a parte física. Estou mostrando que tem a ver com o psicológico. Quando eu começo a trabalhar com a imaginação, com a visualização, eu vou me preparando para andar na tábua quando ela está lá em cima. Porque uma coisa é você fazer prova no cursinho. Outra coisa é você ir para o Enem. O Enem, a tábua está lá em cima aquele dia. Então, você pode saber no cursinho, você faz a prova, tira 10. Você vai no Enem e você é reprovado, porque lá a tábua subiu. Tem a parte emocional. Mas isso não aplica só lá. Isso aplica em qualquer coisa na vida. Então, você saber controlar esse emocional faz toda a diferença. Você não pode ofertar aquilo que você não tem. Se você não tem dinheiro, como é que você vai doar dinheiro para alguém? Se você não tem comunicação, como é que você vai se comunicar com o outro? Você só pode dar aquilo que você tem. Agora eu lhe pergunto, se você não tem amor próprio, como é que você pode gostar dos outros? Se você não gosta nem de você. Não é estranho isso? É muito estranho. Então, o número 1 é você. Primeiro você cuida de você. Você viu no avião? Lá vem a aeromoça lá e fala assim, se por um acaso cair a concentração de oxigênio na cabine, vai cair uma máscara. Se você está com a criança, você faz o seguinte, você primeiro põe você, para depois cuidar da criança. Ou seja, let me be a better me for me, and I'll be a better me for you. Deixa eu ser uma pessoa melhor para mim, eu serei uma pessoa melhor para você. Você entendeu? Então, eu só posso dar para você amor se eu tiver amor próprio. Então, eu tenho que aprender a gostar de mim mesmo. Porque
Porque é interessante, se eu gosto de mim mesmo, eu nunca vou me sentir sozinho. Eu tenho eu como companhia. Se eu gosto de mim, eu vou querer ficar comigo. Eu não tenho essa história. Aí a pessoa, mas como é que você não tem solidão? A solidão é você, aquele que não fez amizade com si mesmo. Tem gente que quer fugir, mora sozinho, quer fugir de casa. Você, para ser médico, você tem que fazer medicina. Você, para ser engenheiro, você tem que fazer engenharia. Você, para ser advogado, você tem que fazer direito, passar na OAB, etc. e tal. Você, para ser pai ou mãe, você só precisa copular. É só ter relação sexual que as crianças nascem. Então, o seu pai não fez curso para ser pai, a sua mãe não fez curso para ser mãe. Então, o seu pai e a sua mãe, na melhor das intenções, cometeram muitos erros com você. Como os pais cometeram com eles. Como você comete com seus filhos. Como seus filhos vão cometer com seus netos. Um grande erro que eu gostaria de discutir com você aqui agora, você que é pai, que é mãe, vai ajudar muito, é o seguinte. Olha que interessante. Qualquer palavra que eu falar aqui, ela tem uma representação visual na sua mente. Você quer ver? Olha, vamos lá. Vaca. Olha, veio uma vaca na sua mente, não veio? Tá bom. Vamos lá. Porta. Olha aí. Veio uma porta na sua mente, não veio? Caneta. Veio uma caneta na sua mente. Agora, olha que interessante. Olha o que vai acontecer na sua mente agora. Olha. Não. Veio um vazio, não veio? Não existe uma representação visual para a palavra não na sua mente. Se eu falar assim com você, ó, não pense azul, o que você está pensando? Não pense numa maçã, nem com casca, nem sem casca, nem verde, nem madura. Você está pensando em quê? Olha que interessante. Quando eu falo a palavra não, o que vem depois do não é que interessa. Não perturbe a sua irmãzinha. Eu já falei com esse menino 1000 vezes e continua perturbando. Você está mandando ele perturbar. Mas como é que eu vou educar meu filho? Você vai falar para o seu filho o que você gostaria que ele fizesse. O que você quer que esse menino faça? Eu quero que ele trate bem a irmã. Só você fala com ele assim, meu filho, trate bem a sua irmãzinha. Você tem que falar o que você quer e não o que você não quer. Você olha isso, eu gosto muito de MMA, eu vejo o treinador que é bom, o treinador que é ruim. O treinador que não sabe isso, ele fala assim, ó, não deixa a sua cara na reta. Não deixa, o que você vai deixar? A cara na reta. Você entendeu? Então, eles fizeram um estudo, mostraram que uma criança de 8 anos recebeu, durante a vida, até então, mais ou menos 100 mil não. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. E isso tudo está comprometendo, porque como o não tem uma representação visual na mente, acontece o que vem depois do não. Então você que é pai e mãe, deixa eu lhe dar uma dica. Toda vez que você tiver para falar não, você pensa 2 vezes. Você fala assim, mas o que eu quero? Não assista a televisão antes do jantar. O que você quer que ele faça? Brinque lá fora. Brinque lá fora antes do jantar. Só assim que você educa. Você não consegue educar uma criança com não. Quando ele chega na fase da adolescência, pior ainda. Aí que o não vale nada mesmo. Você entendeu? Quer dizer, mas isso aí você vai culpar quem? Seu pai ou sua mãe? Mas eles também não sabiam o que eles não sabiam. Igual você não sabe o que você não sabe.